Olá, cá estamos outra vez para nós continuarmos, quem sabe, terminar a exposição desse breve comentário sobre a neurose obsessiva que eu venho desenvolvendo com vocês. Na verdade, faz parte, isso que eu tenho trazido aqui no YouTube, do seminário que eu venho apresentando na Escola Lacaniana de Psicanálise do Rio de Janeiro. É fácil vocês entrarem no Instagram da escola, Escola Lacaniana de Psi, underline, RJ, se não me engano, eu acho que é isso, RJ, enfim, é o endereço de Instagram da escola. E esse seminário agora passou uma vez por mês, para uma vez por mês. Ele vinha sendo ministrado pelo Instagram, alternado com o Zoom, quinzenal, durante a pandemia. Mas nós resolvemos retomar, de fato, as atividades da escola, que costuma ser às quartas-feiras, a reunião maior dos nossos colegas para trabalharmos juntos já há muitas décadas, né? A Escola Lacaniana tem mais de 30 anos, e existem outras atividades nas segundas-feiras, nas terças-feiras e nas sextas, mas a quarta-feira é como a gente chama quarta-feira nobre. Então, eu vou seguir fazendo meu seminário pelo Zoom. Vocês podem, que eu já dei, o endereço da Escola Lacaniana de Psicanálise do Rio de Janeiro, o e-mail, né, e tudo mais. E nós podemos conversar ao vivo e a cores uma vez por mês. Eu tenho a impressão de que é sempre a primeira quarta-feira do mês pelo Zoom da escola. E vocês vão poder fazer intervenções, perguntas e tudo mais. Mas hoje, depois desses quase 2 minutos e meio passados, eu quero seguir trabalhando as questões a propósito da neurose obsessiva, à luz da transferência em Lacan, como é o título do seminário, e as pontuações, portanto, de Lacan a propósito dos textos freudianos que tratam da neurose obsessiva. Eu havia largamente falado sobre a questão do supereu, eu vou retomar agora, a partir dessa palavra que, ao mesmo tempo que ela é equivocante, ela é extremamente importante para nós entendermos o que se passa com o sintoma de todo e qualquer sujeito. Então, essa palavra é a palavra trauma. Em que sentido que Freud a utiliza? Ele vai dizer que o trauma é algo que ocupará sempre 2 posições distintas no tempo. E ele diz respeito a algo que o sujeito, para o que o sujeito não tem justamente palavras que signifiquem, né? Então, é alguma coisa que resta no real, no concreto. E, evidentemente, que Lacan vai subverter a ideia de trauma freudiano para falar do encontro do sujeito com a linguagem. O que quer dizer, então, que do ponto de vista lacaniano, o traumático freudiano é um encontro, no caso do ínfans, aquele que ainda não fala, um encontro com a palavra, com o discurso, né? Em 1895, Freud dirá que o traumático não é algo como um corpo estranho, mas uma infiltração. Essa ideia de infiltração é genial, porque realmente a linguagem, né, ela vai se infiltrando no corpo do sujeito. Ela vai se fixando aqui e ali desses buracos corporais. Então, ele vai dizer que é uma infiltração, que a análise deve ter como meta justamente dissolver.
não a linguagem, evidentemente, mas os efeitos da linguagem que se constituem como sintoma no corpo de todo e qualquer sujeito. Daí esse corpo estranho, que ao mesmo tempo é familiar, né? Então, a função da análise seria, a partir da interpretação, desbloquear, né? Quebrar esses pontos de resistência, como diz Freud. O trabalho associativo, ele faria isso, ele em última instância, ele levaria o sujeito do real do sintoma ao simbólico da elaboração em palavras, né? Em 1920, ele vai começar a duvidar e em 1937 ele termina, estamos falando de Freud, por reconhecer que o que ele havia formulado em 1895 não poderia ser sustentado, dado que encontraria verdadeiros bloqueios para o processo associativo. E um desses bloqueios é o que ele chamou, Freud, de reação terapêutica negativa. Ou seja, a persistência do que silenciosamente restava do lado do sujeito, né, como uma coisa. Ou seja, como, portanto, um ponto de insistência da pulsão de morte, né? Porque a gente sabe que ele, no ego e o isso, ele vai falar do isso como esse reservatório dos objetos, das coisas, que restam como objetos, que a palavra não consegue nomear, porque são esses objetos que, na verdade, são afetos ou coisas ou vidas e vistas num momento onde o sujeito ainda, como ínfase, não tinha como representar isso simbolicamente, né? Então, Lacan vai nos dizer, fazendo uma leitura disso que eu acabei de falar, que há coisas que resistem à palavra da lei. Quando a gente fala de lei, nós estamos nos referindo à lei do significante. Há coisas, portanto, que o significante não pode nomear e que, portanto, escapam, por isso, ao jogo associativo. O que resiste à simbolização não se submete, explode nesse traumático, ou seja, nesse impossível de dizer, como repetição, e muitas vezes repetição compulsiva e muda. Já estamos entrando também um pouco no terreno da compulsão, mas isso que é muito comum na neurose obsessiva, compulsão de lavar as mãos, compulsão de fechar o gás, compulsão de contar, enfim. O que faz o obsessivo na sua tentativa de escapar à lei, a essa lei do significante? Ele vai se armar de astúcia quanto e contra a pergunta que lhe coloca o outro, a propósito do que vuoi, essa perguntinha que é colocada em italiano, em latim, que quer dizer que queres, né? Tem um livro do Casotti chamado Diabo Enamorado, onde ele vai falar exatamente da questão do que vuoi, que é muito bacana para quem tiver condições de comprar. Eu recomendo vivamente. Então, Casotti, no seu O Diabo Enamorado, nos afirma que o diabo é um sedutor implacável que toma as vestes que se lhe pedem sem dizer, né? Mas o neurótico, como ele pode responder a essa exigência do que vuoi? O que lhe soa como imperativo? Como responder a uma questão que de saída se coloca, né? Na verdade, referida ao desejo
E, ao mesmo tempo, a voz exigente do super-eu. Sim, porque, na verdade, nós temos, por um lado, a vertente da lei, a lei do significante. Todo falante, ele é aquele que está irremediavelmente mergulhado no campo das palavras, né? E, por outro lado, esse super-eu estrutural que separa o impossível de dizer, a coisa, o desejo da mãe, do campo da lei, né? Como responder a essa voz exigente de tudo nomear, de tudo dizer, né? E quando isso não acontece, vira sintoma. De que lei se trata no outro e como fazer para o sujeito não desaparecer sob essa exigência, né, tão insistente? Ora, outra pergunta importante. É possível desejar quando se tem na lei do significante, esse significante primordial que sustenta toda a cadeia associativa, mas que exatamente porque ele sustenta, está fora da cadeia, que é o nome do pai, né? E, portanto, ele constitui uma falha original. É possível desejar quando se tem nessa lei uma falha através da qual desejo e o gozo das palavras, né? E o gozo de se ver arrancado do real se embaralham. Vou seguir da próxima vez, ainda um bom tempo, me parece, com a neurose obsessiva. A gente tem muita coisa aqui que eu quero falar com vocês, inclusive algumas aulas só sobre a questão do super-eu. Até lá!